O Porto de Abu Dhabi ele nasceu em 2006, né, então a gente está indo para 18, 19 anos de idade, e ele deixou de ser apenas um porto na cidade de Abu Dhabi para uma empresa global de logística, né. A empresa hoje ela se divide, o grupo ela se divide em 5 grandes unidades de negócio, uma delas são os portos, né, ao redor do mundo. Nós estamos presentes em mais de 34 terminais portuários, né, não só em Abu Dhabi, mas em todo o mundo, como vocês podem ver no vídeo. A gente também tem uma empresa de navegação, né? O Porto de Abu Dhabi ele detém hoje uma frota de mais de 250 navios que operam não só aqui na região, né, do Middle East, mas também em toda a região África, Sudeste Asiático, inclusive conectando o Middle East com todas estas regiões. Uma unidade de negócio para cuidar das free zones e das economic cities. Porto de Abu Dhabi possui 500 quilômetros quadrados de área para desenvolver negócios, né, e implementar uma estrutura industrial atrás dos seus portos, né, na cidade de Abu Dhabi, né. O Porto de Abu Dhabi ele também é uma empresa de logística. Nós prestamos serviços logísticos no mundo inteiro, de warehousing, de freight forwarder, de trucking, de caminhões, e a maioria dos pontos que você vê fora dessa região algum tipo dessas operações, inclusive no Peru, Argentina e Chile, onde nós temos operações logísticas. E por último, mas não menos importante, um cluster digital. O Porto de Abu Dhabi entendeu que está na vanguarda de tecnologia portuária, de automação, de inteligência artificial na prestação de serviços logísticos é relevante, não só para as operações do Porto de Abu Dhabi, mas como para todo o setor no mundo inteiro. Isso tem crescido bastante dentro do nosso portfólio. Vocês podem ver que o Brasil não conta com nenhum ponto, né? Isso é um dos motivos pelo qual eu estou aqui, inclusive, eu acredito, né? A gente tem buscado uma série de parcerias, né, com empresas brasileiras. O Alessandro comentou sobre a parceria entre a Vale e o Porto de Abu Dhabi na instalação de um mega hub, né, que é onde a gente começa a mostrar, né, o apetite pelo mercado brasileiro, o apetite pela região da América Latina. A gente enxerga esse potencial como potencial conexão entre a América Latina e não só o Middle East, mas a Ásia, a África, a Europa. O Porto de Abu Dhabi, apesar do país ter um mercado consumidor ainda um pouco pequeno por conta da sua população, ele tem se diversificado sendo um hub. E aí eu falo um pouco do nosso porto efetivo, que é o principal ativo do grupo, em Califa, um porto chamado Califa Port, que é um porto que hoje ele é casa dos 3 maiores armadores do mundo, a MSC, a CMA-CGM, um recente terminal de contêineres que a gente acabou de inaugurar, e a COSCO, uma empresa da China. Nesse porto, a gente consegue conectar praticamente todo mundo. Pela localização geográfica, você conecta a Ásia com o Ocidente. Você tem navios saindo da China, parando em Abu Dhabi, daqui abastecendo não só a América Latina, a Europa, a América do Norte, mas também a África. E a localidade geográfica tem sido relevante para o crescimento desse porto, e não só o porto, da sua economic zone, que fica atrás do porto. E é esse último ponto que eu queria comentar com vocês. Além da Vale, que eu acho que não vale aqui mais entrar em detalhes, que o Alessandro também já deu alguns detalhes, a gente tem, por exemplo, uma parceria com a BRF, a famosa Sadia, que a gente tanto conhece no Brasil, uma empresa que há décadas atrás tomou a decisão de vir para o Oriente Médio, através do mercado, atender o mercado local, com seus produtos alimentícios, em especial frango, e conta com o Porto de Abu Dhabi e sua retroárea, suas áreas atrás do porto, para poder fazer essa distribuição dos produtos, não só no Oriente Médio, mas em praticamente toda a região de Europa, inclusive. Além dela utilizar o Porto de Abu Dhabi para envio dos produtos, ela também implementou em 2014 uma planta de produção e de processamento de produtos dentro de Kizad, que é onde nós possuímos essas áreas para desenvolvimento, conectada ao porto. E dessa planta você consegue entregar produtos, não só na cidade de Abu Dhabi. Quem mora aqui em Abu Dhabi, Dubai, já constantemente vê os caminhões da Sadia transitando pela cidade o tempo todo, mas a curiosidade é que dali eles atendem praticamente todo o mercado regional, utilizando a infraestrutura não só do porto, mas do Economic Zone, da nossa logística, eventualmente das nossas frotas de navios que estão aqui na região também. Esses são 2 casos exemplos, não tão recentes, o MOU com a Vale a gente assinou há praticamente 2 anos atrás, e desde então o Porto de Abu Dhabi ele tem se prospectado no mercado de América Latina.
Nós vamos estar, por exemplo, presente semana que vem em São Paulo, participando da Feira Intermodal, né, uma feira relevante da América Latina de ponto de vista de infraestrutura e logística, e pela primeira vez o Porto de Abu Dhabi vai estar lá com representantes, né, prospectando negócios, conversando com potenciais parceiros, identificando potenciais parcerias entre empresas brasileiras e empresas do Oriente Médio. O Porto de Abu Dhabi hoje faz parte do fundo ADQ, né, mas você já tem no Brasil o Mubadala, por exemplo, operando portos, né, o Porto de Sudeste. Ele é um porto que ele já é operado numa joint venture entre a Trafigura e Mubadala, que é um wealth fund aqui da região. Então, este é um caminho natural, quando você olha o desenvolvimento geográfico do Porto de Abu Dhabi, caminhando muito para a África, foi muito para a Europa recentemente, há 2 anos atrás, com algumas aquisições, e tem a América Latina como um mercado promissor dos próximos anos. Por último, também, eu acho que eu só gostaria de comentar, a gente tem aqui o Gustavo, que vai comentar sobre a ferrovia, e isso é um item muito interessante aqui das empresas, né, dos portfólios dos fundos, né, dos Emirados Árabes, que elas conversam entre si. Então, você tem a Etihad Rail, né, uma empresa também pertencente a um dos wealth funds, e a gente tem uma série de interações com essas empresas, desenvolvendo, por exemplo, ferrovia dentro do porto. Hoje, o Porto de Abu Dhabi, em Abu Dhabi, está conectado à Fujairah, que é um terminal da próprio Porto de Abu Dhabi, mais ao oeste do país, através de uma ferrovia com um serviço semanal de conexão ferroviária, e, se Deus quiser, vai estar conectado ao Oman também, pelo projeto que a gente vai ver pelo nosso colega na sequência. Bem, a mensagem final é que o Porto de Abu Dhabi ele está aberto aos brasileiros, está aberto aos investidores, os setores, e eu estou falando de qualquer eles, né, automotivo, alimentício, mineração, que se entender, achar que deveria ter alguma exposição nessa região do país, certamente vai ter que contar, de alguma forma, com nossos serviços, né, para colocar os seus produtos aqui na região, e contem. O Porto de Abu Dhabi ele está completamente aberto, né, para fazer negócio, para discutir alternativas, possibilidades e os investimentos que os senhores têm interesse aqui na região. Conte conosco. Muito obrigado, Paiva, mais uma vez, pela oportunidade. Muito obrigado ao Wilson Huller.